Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Hoje nós iremos falar mais uma vez do nosso Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 fala o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre a trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Em um cenário de um lindo paraíso, um homem conhecido como Adão e a sua digníssima Eva foram criados e projetados como a imagem e semelhança de Deus, como a criação da perfeição divina. Tudo parecia tão lindo, tão harmonioso entre Deus e o homem, mas esta natureza adâmica sucumbiu drasticamente devido à sua queda. O que nos resultou, devido a esta queda, em uma cena drástica, em um destino muito ruim, que foi o preço do pecado, que é a morte. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem pecou e as consequências desta queda refletem até os dias de hoje. Daí todo homem que nasce do pecado. E na verdade, não era este o propósito de Deus para as nossas vidas quando Ele criou Adão. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para desfrutar tudo de bom e do melhor, principalmente da comunhão plena com Deus. Mas a sua queda estragou tudo. E a partir de então o pecado se fez e se faz presente na história de toda a humanidade. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo, da Bíblia: as atrocidades de Sodoma e Gomorra, as mentiras de Ananias e Safira, o pecado da humanidade pré-diluviana, as desobediências de Sansão, a idolatria do povo de Israel, as murmurações do povo hebreu, o adultério de Davi, dentre outros. E hoje não está diferente, meus irmãos. Creio que o mundo hoje esteja até pior do que naquele período da antiguidade, período bíblico. São filhos desobedientes, desobedecem aos seus pais, às autoridades, os pastores, os seus professores, casais se traindo, mais homicídios do que amor, corrupção, guerras, prostituições, vícios. Meu Deus do céu, inversões de valores. O mundo está de mal a pior com o pecado. Todas essas coisas estão levando cada vez mais o homem para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. Tudo isso é reflexo da natureza adâmica, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte, e como resultado, a morte. A morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Este versículo mostra o reflexo do pecado de Adão sobre a humanidade. Mas nessa tarde, do mesmo modo que eu vos falei sobre Adão, eu vou também vos falar de um homem totalmente o oposto de Adão. Vou falar de um outro homem que, ao invés de nos trazer a condenação e o pecado, ele nos trouxe a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos trouxe o perdão, a redenção, a remissão, a restituição, a restauração. Ele nos trouxe vida nova. Ele nos trouxe uma segunda chance para nos fazer feliz. E este homem é Jesus de Nazaré.
Jesus é este homem sobrenatural. Veremos então aqui algumas características deste Jesus tão maravilhoso. Uma das características é que Jesus é um psicólogo. Ele entendia as pessoas. Ele entrava no mundo das pessoas. Ele compreendia as suas angústias, as suas aflições. Aleluia! Ele entendia as suas dores, os seus dilemas. Ele tinha a capacidade extraordinária de penetrar no mundo das pessoas. Ele era altruísta, se colocava no lugar do outro. Ele era um bom ouvinte, ouvia as aflições, os desabafos, as dúvidas das pessoas. Ele chorava as dores dos outros, como diz lá em João 11, 33, 35, quando ele chorou a morte de seu amigo Lázaro. Ele se compadecia dos pobres. Outra característica interessante de Jesus é que Jesus é um mestre por natureza. Ele é um professor. Jesus ensinava a ética e a moral através de suas próprias parábolas. Ele procurava usar a língua do povo para ganhar o povo. Ele também se apresenta aqui como alguém sábio. Ele tinha a resposta certa para tudo no momento certo. Aos 12 anos, debateu pau a pau com os doutores da lei e os sacerdotes. Para você ver a capacidade extraordinária deste homem tão maravilhoso. E Jesus também se apresenta como outra característica de alguém que tem uma sensibilidade extraordinária. É tanto que quando a mulher do fluxo de sangue pegou nas vestes dele, não precisou nem pegar na pele dele, em qualquer parte do corpo dele, Jesus sentiu a mulher tocando apenas a sua veste, aleluia, e dele saiu o poder, curando-a para sempre. Ele tinha uma sensibilidade extraordinária, irmãos. Jesus se apresenta como alguém justo. Quando, por exemplo, ele se deparou com uma prostituta prestes a ser apedrejada, e ele calou aquela multidão, quando ele disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, meus amados irmãos, naquele dia ele foi super justo. Na verdade, ele não foi. Ele é e sempre será justo. Jesus aqui também se apresenta como um bom selecionador. Ele, ao invés de selecionar fariseus, doutores da lei, que muitos deles se achavam santos demais, entendidos demais das leis mosaicas, com as suas soberbas, se achavam tal, Jesus não escolheu nenhum deles. Jesus selecionou pessoas que, se você olhasse para elas, você não daria nada a elas. E ele assim selecionou as melhores pessoas para serem seus 12 apóstolos, seus grandes discípulos, grandes homens de Deus. Jesus também se apresenta como um grande amigo. Ele é o único amigo que você pode confiar 100%, porque muitos dos nossos amigos nos decepcionam, mas Jesus não. Ele jamais vai te abandonar. Ele é o nosso maior amigo. Ele também se apresenta como um divisor da história. Nunca ninguém, nenhum líder espiritual, nenhum deles na história da humanidade conseguiu dividir a história. É tanto que nós contamos a nossa história no calendário gregoriano, desde o nascimento de Jesus, para você ver o tamanho da importância que é o nosso Mestre Jesus. E Jesus também se apresenta aqui como um grande pregador e missionário. Ele pregava o amor, ele pregava o arrependimento, ele pregava a vida eterna, a restauração, ele pregava o renovo, a transformação, porque ele acreditava que o ser humano tinha jeito. Aleluia! Ele pregava o reino dos céus, é tanto que lá em João 14, capítulo 2, ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele pregava a restauração, é tanto que em Mateus capítulo 11, versículo
28 ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tinha o dom incomparável da retórica, que nem os grandes filósofos como Platão, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Sêneca possuíam. Ele conquistava facilmente a multidão com as suas palavras poderosas e sábias, palavras de amor. Jesus também, como característica, se apresenta como profeta, pois ele profetizou a sua própria morte e ressurreição. Ele profetizou a traição de Judas. Ele profetizou também a queda de Jerusalém. Ele profetizou a negação de Pedro. Aleluia! Ele sabia o passado, o presente e o futuro. Ele também se apresenta como um ser onipotente e onisciente. Onisciente porque ele sabia dos pensamentos, das intenções e os nomes das pessoas. É tanto que quando ele viu um baixinho trepado na árvore, louco para vê-lo, ele disse: Zaqueu, desce aí, porque esta noite eu terei com você em sua casa. Ele se apresenta como um ser onipotente porque ele acalmou a tempestade e ele está disposto a acalmar a tempestade da tua vida também. Aleluia! Ele venceu a morte, ressuscitando dos mortos. Ele também se apresenta como um rei, porque ele nasceu rei, viveu como um rei, o rei de reino celestial, não de reino terreno. Morreu rei e ressuscitou rei, e assim permanece eternamente rei, governando ao lado do nosso Deus eterno. Ele também se apresenta como um operador de milagres, pois ele curou os enfermos, curou o cego Bartimeu, curou os leprosos, curou o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, expulsou demônios. Aleluia! Multiplicou os pães e os peixes, libertou os cativos e oprimidos. Ele também se apresenta como um perdoador de pecados. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele não amava o pecado, mas ele ama o pecador. E ninguém tem essa autoridade de perdoar os pecados, de redimir o ser humano ao ponto de transformá-lo a um ser salvo. Ele também se apresenta como alguém sobrenatural, pois ele se fez verbo, se encarnou aqui, se encarnou aqui, se fez homem para habitar sobre nós, como diz João 1,14. Isso é característica de ser alguém sobrenatural. Ele não tinha pecados e venceu todas as tentações. Se ele não tinha pecado, na verdade ele era um ser sobrenatural. Porque um ser natural como nós temos pecados. Ele também se apresenta como um filho legítimo de Deus. Nós, convertidos em Cristo, somos filhos de Deus por adoção. Mas ele tem essa característica que é inerente somente a Ele. Ele também se apresenta como alguém sofredor. Ele passou os piores sofrimentos e dores. Ele passou pela rejeição, pela oposição, foi humilhado, enfrentou solidão, foi injustiçado, foi caluniado, foi surrado e maltratado, cuspido. Tudo isso ele passou por mim e por você, para nos dar a salvação. Ele veio aqui neste mundo para nos restaurar, aleluias, para nos dar a vida nova, para nos dar amor, para mostrar que o ser humano tem jeito, aleluia, para nos dar a salvação, pois em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele também se apresenta como alguém que ama o pecador. Ele perdoou Pedro, perdoou a prostituta, e ele quer te perdoar também nesta tarde, restaurar todo o teu ser. Ele quer aliviar tuas dores, ele quer te dar forças para prosseguir. Ele diz lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aleluia.
E por último, irmãos, ele se apresenta como alguém libertador. Jesus é o libertador, salvador e restaurador. Ele é a única verdade que liberta. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus e a vida eterna. Ele é a própria vida. Ele morreu e ressuscitou por nós para nos dar esta vida eterna. Para te mostrar que enquanto muitos dizem que você não tem jeito, Ele te mostra que você tem jeito sim, como já falei. Enquanto muitos te julgam e te condenam, Ele veio para te salvar e te restaurar e te levantar. A cruz é prova de que Cristo veio para mudar definitivamente a tua história. Aleluia. Que essa palavra de Deus possa falar aos vossos corações. E muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus assim vos abençoe.